A gente vai conversar agora com a doutora Margarete Dalcomo, pesquisadora, que tanto nos ajuda a entender a Covid-19 desde o início da pandemia. Doutora Margarete, muito bem-vinda mais uma vez ao Live CNN. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde, um prazer falar com vocês e seus ouvintes. Doutora Margarete, o que a senhora sabe até o momento? Qual o grau de preocupação? Devemos aguardar com cautela as informações sobre essa nova variante identificada primeiro lá na África do Sul? Olha, as variantes se dividem, como vocês sabem, entre variantes de alerta e variantes de preocupação. Isso não está definido até o momento, isso vai ser definido de acordo com a taxa de transmissibilidade dessa nova variante. Ela, até o momento, embora não esteja definida como variante de preocupação, a nós ela nos preocupa, por quê? Porque ela guarda mutações na própria proteína S, que é a mais importante, é aquela que é mais, digamos, influenciada pelas vacinas, pela ação e eficácia das vacinas até o momento. Ela tem 30 mutações em sítios diferentes da própria proteína S. Então ela nos preocupa, sem dúvida nenhuma, né? Ela já está denominada, agora tem 2 horas mais ou menos nós recebemos a informação de que já foi detectado, os europeus estão muito eficientes na questão da testagem. Chegou um caso na Bélgica, detectado no aeroporto. Então, é muito importante que a vigilância epidemiológica se faça, que o Brasil não deixe, não negligencie, né? Nós estamos testando muito pouco, nós estamos sequenciando menos do que deveríamos. Então, é muito importante que o controle de entrada de passageiros seja feito com o maior rigor possível, testando, colhendo, sequenciando, exigindo passaporte vacinal, como nós já dissemos várias vezes. Então, nós precisamos aguardar, né? Tudo está sendo muito rápido, né? A cepa foi detectada na África do Sul, nos preocupa sim, tendo em vista que a taxa de vacinação em todos os países da África, e particularmente na África do Sul, ela não passa de 28% a 30%, ou seja, não há nem 1/3 da população sul-africana vacinada até o momento. Então, eu diria que, do ponto de vista médico, sem dúvida nenhuma, é uma situação que nos preocupa. Pois é, era exatamente nesse ponto, doutora, bom dia para você, boa tarde, já que eu queria tocar sobre a variante que foi encontrada na África do Sul. São países que têm uma quantidade de vacinação muito baixa ainda, então a gente vê outros países muito mais avançados em relação à vacinação e aí lá na África do Sul uma situação bem mais difícil. A gente vai ter esse celeiro, né, de novas variantes e mutações até a gente conseguir vacinar a maior parte da população, né? Enquanto isso, outros países, por exemplo, como o Brasil, que vivem uma situação que a gente pode achar que está um pouco melhor, flexibilizando cada vez mais, o que nesse momento a gente tem que fazer? A gente tem que ficar em alerta, diminuir as restrições, não falar mais em outras restrições ou em outras flexibilizações, como o uso de máscara, por exemplo, pode usar na rua, não pode. O que a gente tem que fazer nesse momento para evitar aí uma 4ª onda, enfim, uma situação pior com essa nova variante? Olha, de novo, nós não sabemos se ela será uma variante de grande potencial de disseminação. Mas, diante do aparecimento, nós temos que nos preparar e nos comportar como se assim o fosse, até que fique claro se é ou se não é. No Brasil, essa discussão, essa confusão, essa falta de uma coordenação e de um discurso que seja homogêneo para todos, sobretudo em relação às máscaras, né? Vocês já me ouviram falar muitas vezes, e muitos colegas, não tem o menor sentido perder tempo e energia discutindo se máscara é necessário, onde a máscara é absolutamente indispensável. É a única barreira mecânica que pode, inclusive, impedir a propagação de outras viroses, inclusive. Olha o que o negligenciamento de máscaras já está trazendo, né? Nós estamos vivendo, nesse momento, um aumento de casos do vírus influenza A circulando entre nós, muitos casos de síndrome gripal sendo atendidos. Então, é muito importante que as pessoas usem máscaras, sobretudo em ambientes fechados. O que é ambiente fechado? Qualquer lugar que não seja ao ar livre, principalmente transportes coletivos, quaisquer que sejam eles, ônibus, trem, avião, metrô, tudo, van,
qualquer coisa tem que ser máscara e de boa qualidade, não é qualquer máscara também que protege as pessoas. Então é importante que isso seja assim, sem discussão, não tem mais que perder tempo em relação a isso. Nós precisaremos usar máscara durante muito tempo ainda, até que a epidemia, a pandemia seja considerada controlada, e isso não será seguramente no ano de 2021 e creio eu que nem no início do ano de 2022. Doutora, a Isomatida traz uma informação importante agora, que o Ministério da Saúde já comunicou às secretarias estaduais de saúde sobre a preocupação com essa variante, em uma comunicação de risco que emitiu às secretarias de saúde. E ali há uma informação que ajuda na nossa conversa que falávamos há pouco. Nesse documento, que foi obtido em primeira mão aqui pela CNN, a OMS já definiu a variante, segundo o Ministério da Saúde, como VOC, variante de preocupação. Então era um pouco na linha do que a senhora estava falando, que ainda precisava ser esclarecido. Colocando essa variante como essa VOC, variante de preocupação, qual é o alerta, qual é o cenário que temos com essa classificação, segundo o Ministério da Saúde? Olha, uma vez definido como variante de preocupação, as medidas de contenção têm que ser muito firmes, rápidas, pragmáticas e usadas por todo mundo e exigidas. Variante de preocupação é aquela que guarda um potencial de transmissão de uma pessoa para várias outras, como foi a variante Delta. A variante Delta ela não foi mais letal do que as que antecederam, como a nossa variante Gama, mas ela foi muito mais transmissível e hoje ela já é dominante no mundo todo. Então, nós não sabemos se essa variante, denominada NU, NU, como ela é chamada até esse momento, e já definida uma vez como variante Variant of Concern, que é essa sigla, que quer dizer variante de preocupação, traduzindo, sem dúvida nenhuma, ela exige medidas sanitárias de muito rigor. E entre essas, seguramente, é o controle de viagens e de transportes aéreos, que é, sem dúvida, o mecanismo de transmissão mais eficaz e mais rápido no mundo todo. Sempre foi assim, desde que existe transporte aéreo. Doutora, então, diante dessa informação trazida pelo Isomatida de que o Ministério da Saúde agora diz que é uma variante de preocupação, como a senhora bem pontuou, a restrição de voos desses países deve ser feita. De outros países que são identificados ou que já foram identificados casos da variante, como, por exemplo, a Escócia, na Europa, também deve ser feito esse controle em relação a outros países que têm essa situação parecida. E outra questão também que é importante, que o Ministério da Saúde não acatou, que era uma orientação da Anvisa, o passaporte da vacina para as pessoas que entram aqui. Também é uma medida que precisa ser adotada? Sem dúvida nenhuma, eu já me manifestei mais de uma vez sobre isso, inclusive ontem à noite, numa outra rede, onde eu disse que era muito lamentável qualquer manifestação oficial de quem quer que seja, de qualquer autoridade. Autoridades devem dar o bom exemplo, naturalmente, de que não se vai exigir. Ora, é um mecanismo minimamente civilizatório, nós fazemos isso no mundo todo. Para nós viajarmos para o exterior hoje, nós precisamos ter um PCR negativo, um passaporte comprovado de vacinação, e para voltarmos para o Brasil, no país de origem onde nós estamos, nós somos obrigados a pagar, inclusive, por um teste de PCR, sem o que a companhia aérea não nos deixa embarcar. Então, é obviamente que isso quer dizer que todos os países têm que, minimamente, exigir um passaporte de vacinação de quem desembarca aqui. E qualquer caso suspeito, naturalmente, tem que ser testado. As pessoas precisam ser testadas. Nós precisamos aumentar a nossa testagem, inclusive fazer o que já está sendo feito em alguns países europeus, testar no aeroporto, quando as pessoas desembarcam. Isso é o controle sanitário que se deve fazer diante de uma ameaça de um recrudescimento no momento em que nós começávamos a ter alguma esperança de relaxamento, etc., como vivemos, sobretudo aqui na região sudeste do Brasil. Doutora Margarete, já finalizando como última pergunta, ainda que rapidinha para a senhora, porque é importante. A senhora falou em mais de 30 mutações. Nesse comunicado de risco à Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, de fato, informa que são 32 mutações, todas concentradas nessa proteína S, a proteína Spike, Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Gostaria que a senhora detalhasse por que é importante ter essa informação, se é algo novo ou não, se a Delta já agia assim, e esse número também é de se preocupar, já que são 32.
Sim, esse número não é um número cabalístico, né? Poderia ser 28, 32, pode passar a ser 36 daqui a pouco. Então, assim, o importante é que a proteína S, que é a mais importante do vírus SARS-CoV-2, é aquela que é o alvo, digamos assim, para a maior parte das vacinas e que define um pouco a eficácia. Então, a nossa preocupação é de que, eventualmente, vou repetir, eventualmente, né, não estou dizendo que isso possa acontecer, uma cepa dessa magnitude possa escapar da proteção vacinal. Então, essa é a nossa grande preocupação e isso é que as autoridades sanitárias da África do Sul seguramente terão que fazer barreiras sanitárias muito, muito importantes e rígidas, né, e os órgãos todos de investigação epidemiológica e virológica, os laboratórios de grande qualificação vão determinar não só a capacidade de transmissão, onde estão essas mutações e se elas são ou não sensíveis à ação protetora das vacinas. Isso são as perguntas mais relevantes nesse momento. Agora, estrategicamente, o que é relevante nesse momento é barreira sanitária, passaporte vacinal para todo mundo, testagem nos aeroportos, mesmo que seja por amostragem, e o Brasil não poderá se furtar, uma vez, inclusive, que o Brasil tem voos diretos, né? Eu mesmo faço esse voo com uma certa frequência para Joanesburgo, enfim, com companhia aérea que faz voo regular, praticamente, acho que todos os dias, para o Brasil. Perfeito. Doutora Margarete Dal Como, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, mais uma vez esclarecendo aqui todas as informações que a gente precisa sobre a pandemia, essa nova variante. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, boa tarde.